Mestre Felipe Anderson. Estamos aqui presente. Você Cara, chama, a gente vem. Já gostei do cenário. Top de verdade. Para inspirar os mestres aí da nossa infância, que tanto ensinaram aí. O mestre Kami, o mestre Yoda, o mestre de Libra e o mestre dos magos. Todos os mestres bacanas, né? Na época que eu estava fazendo mestrado lá em Portugal, tinha uma piadinha muito bacana relacionada a isso. Né? Que o pessoal diz, que doutorado o quê, rapaz? O importante é o mestre. Aí, mestre Yoda, mestre dos magos, todos esses mestres aí são os que mandam, né? Doutorado não tem nada a ver, não. É isso aí. E eles estão aí imitando os mestres mesmo, que são os Beatles, que revolucionaram tudo que a gente conhece hoje. Estamos aqui juntos. Simbora. Boa noite, presidente Geraldo, que entrou agora. Nosso amigo Caio Marimbondo entrou ainda há pouco, professor César, enfim, a galera que com certeza que vai acompanhar a nossa live de hoje. Então, Felipe, primeiramente, eu acho que talvez a gente já tenha aí umas 15 a 20 lives pelo CRA, algumas feitas por mim, outras por outros conselheiros, mas talvez essa seja a live que eu me sinta mais à vontade, né? E olha que a gente já fez umas lives muito engraçadas aqui, porque eu conheço o Felipe desde que ele entrou na universidade, né? Então, na minha época de UFPB, a gente recebia, né, o pessoal, os calouros, e eu vi Felipe entrar na universidade, eu vi Felipe entrar no PPQ, entrar na Vijay, entrar... Cara, eu acompanhei praticamente toda a tua carreira profissional, e na época da EJA também, né? Acho que quando você entrou... Eu saí e você entrou na EJA, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas... Tem uma porrada de coisa que eu quero discutir contigo, mas para a gente começar primeiro, para quem não lhe conhece, porque a gente tem gente que vai assistir de fora, tem gente que, querendo ou não, só conhece Felipe especificamente do armazém. Então, cara, fica à vontade, se apresenta e a gente vai fazendo um bate-papo e uma interação bacana, beleza? Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com o Tássio, é um prazer estar aqui contribuindo com o CRA, um movimento dos administradores que estão o tempo todo presente nas empresas e trazendo relevância para as empresas. E, falar um pouquinho de mim brevemente. Estou há 10 anos no varejo paraibano, no Armazém Paraíba, mas a minha grande escola foi lá na EJA Consultoria, na UFPB, quando a gente começou esse trabalho aí, junto às empresas, na formação desse mindset. E aí depois fui para o PPQ, também uma escola extremamente importante, que me ajudou a entender a mentalidade dos empreendedores paraibanos, a forma de avaliar uma empresa e de mantê-la sustentável mediante os fundamentos da excelência. Uma experiência internacional com o pessoal da Vijay, né? Eu não fui para fora, mas era uma empresa... Voltou. Aqui tá voltando ainda. Oi, Felipe. E aí? Gente, realmente, essas horas a internet fica realmente um pouco instável, porque, digamos assim, no horário nobre, né? Felipe, tá me escutando? Tô ouvindo. Pronto, agora você voltou. É que eu tava explicando aqui que às vezes realmente a internet fica um pouco inconstante, porque a gente tá fazendo no horário nobre da internet, né? Concorrendo com milhões de outras lives. Mas você tava falando aí, né, da sua experiência da empresa Júnior. Isso, eu saí aqui do Wi-Fi, fiquei só no 4G, que eu acho que geralmente fica melhor. Tá um pouco de vento, tá saindo algumas horas para você aí, aqui tá saindo um pouco de vento, não sei se é aqui em casa. Tá. Pessoal, tá bom aí o som? Pra tu o som tá ruim, não? Ele tá como se fosse um vento batendo no microfone. Deixa eu ver aqui. Ih, melhorou muito, melhorou. Pronto, então vamos embora. Ah, show de bola. Bom, e aí, então, brevemente, o FPB fui fera, recebi aí o bem-vindo da turma do Tássio, me melei todo, voltei de ônibus para casa todo melado aí de farinha. Logo em seguida eu conheci a EJA, pô, aquilo mudou minha cabeça. Até hoje eu tenho um carinho
extremamente especial pelo Movimento Júnior. Eu sou da época de 2006, sou um dinossauro do Movimento Júnior, mas assim como você, Tássio, a gente não desgruda dos meninos lá, sempre apoiando o movimento, apoiando essa turma, porque a gente acredita muito que são pessoas que participam do Movimento Júnior, que conseguem também chegar nas empresas, agregando muito valor, transformando o mindset. PPQ, hoje liderado pelo Josuel, na minha época liderado pelo Rafael Mitson, pela Marilda, pessoas também que foram extremamente mentores na minha carreira. Vidiai, uma breve experiência, e agora Armazém, né? Agora, como se fosse hoje, 10 anos de Armazém Paraíba, passando por diversos departamentos. Já fui marketing, já fui RH, já fui inteligência do mercado, já fui PMO, já fui folha de pagamento, e agora, com muito orgulho, nesse momento de pandemia, eu sou e-commerce. Essa de folha de pagamento eu não sabia, não. Essa parte aí foi tão... Peguei logo na época do e-social. Quase que eu fico sem dormir. Que maravilha. Foi uma experiência incrível. Cara, eu imagino, velho. Por incrível que pareça, né? A gente também tem uma carreira de certa forma parecida. Eu também passei por EJA, também passei pelo PPQ, só que agora mais recentemente, né? E a gente acaba se cruzando aí em diversos projetos, né? Inclusive pelo CRA. Acho que uns 3, 4 anos atrás, a gente fez um evento chamado ADMX, né? A gente teve o prazer de contar com sua presença lá. Fora outros eventos que eu sempre quando eu tenho algum projeto, alguma coisa assim, me vem muito em mente, às vezes Felipe e Armazém Paraíba, às vezes o pessoal pensa, não, tá, é por causa do Armazém. Não, às vezes é por causa de Felipe mesmo. Pelo contato que a gente tem, é a questão da importância do network, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, é mais pela facilidade que a gente tem de tratar de ideias com certas pessoas, vale mais a pena, às vezes, a gente fechar algumas parcerias com pessoas mais próximas do que arriscar outros projetos, enfim, outras coisas, né? Então, Felipe, nosso papo de hoje sobre produtividade, disciplina. Cara, primeiro ponto que eu queria tocar, e aí a gente vai ter que voltar para o começo da carreira profissional, e não tem como não falar de UFPB. Eu acho que a UFPB me formou, né, gestor e organizador do meu tempo, porque na época eu trabalhava, estudava e tinha diversos projetos, seja centro acadêmico, projeto de extensão, enfim. Eu acho que você também tem muito a ver com isso. Só que eu quero bater primeiro exatamente na empresa Júnior, quando você falou que deu um boom na sua cabeça, como sim deu na minha, e a gente começou a se organizar como profissional e como pessoa, no meu ponto de vista, pela empresa Júnior. Como é que foi essa experiência? Qual foi o estalo que deu assim? Fez, poxa, agora eu vou mudar a minha carreira. E quais foram as perspectivas que a empresa Júnior te trouxe para tu começar a se organizar como gestor? O impacto na minha vida do Movimento Júnior, ele é anterior ao UFPB. Então, eu estava na dúvida em que curso escolher. Gostava de jornalismo, gostava de direito, ia escolher por alguma das duas. Foi quando a escola chamou pessoas de mercado para poder falar sobre as profissões. E Adroilson, representando o Movimento Júnior, representando a EJA, foi lá na escola e falou sobre o incrível mundo dos administradores. A partir daquele momento, não tive mais dúvida. Eu queria ser um administrador. Estudei, passei e eu confesso, eu não passei para entrar na UFPB e ser formado pela UFPB. Meu maior interesse era conviver com aquelas pessoas que eram tão jovens e impactaram tão profundamente a minha vida, ao ponto de eu escolher qual profissão eu iria seguir, mediante o quanto eles falavam com tanto amor e quanto brilho, os projetos que eles estavam tocando e a profissão que eles escolheram para as suas vidas. E depois disso, que eu entrei na EJA, a gente começa a ter um contato com o profissionalismo, sabe? A palavra profissionalismo, ela começa a ganhar um significado em atitudes. E a gente vai vendo as pessoas mais velhas, como elas se comportam, a importância do marketing digital, a importância de estudar, de aprender, de querer quebrar suas próprias barreiras. Isso motiva muito. Então, quando você entra num movimento onde as pessoas elas respiram e têm essa vontade, é difícil você não comungar da mesma coisa. Você acaba sendo a média das pessoas que você mais convive. Se você convive com as pessoas que são acima da média, é muito difícil você também não se transformar em uma pessoa acima da média.
Então, o Movimento Júnior, em 2006, 2005, 2004, foi quando eu realmente iniciei tudo isso, foi esse grande impacto na minha vida. E até então, eu tenho sido muito entusiasta, né? Geralmente as gestões elas duram 6 meses, um ano, e nós que saímos do movimento temos a obrigação de estar apoiando o Movimento Júnior, de estar fazendo essa mentoria com eles, de estar apresentando para as empresas paraibanas, nordestinas, o potencial do MEG paraibano e como as empresas e a universidade, atrelada ao conhecimento teórico, podem agregar tanto valor à prática das empresas. Porque a empresa ganha com esse conhecimento, como também o Movimento Júnior ganha tendo a oportunidade de aplicar tanta ciência importante que os bancos da universidade ensinam aos seus alunos. Cara, em relação à EJA, eu tenho uma lembrança muito viva para mim, quando eu estava como trainee ainda na época, e foi um aprendizado gigante. E essas pessoas que lhe precederam aí, como Rafael Mitzi, com Danilo, né, na época do PPQ, foram meus diretores da EJA, né? Manu, que tem um projeto brilhante, né, atualmente, que é o Negócios Inspiradores, Caixa Amarela e Negócios Inspiradores, né? E é um projeto super bacana. Manu foi minha presidente de EJA, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, porque eu dizia, poxa, é muita coisa para dar conta, Manu, é universidade, é trabalho, é empresa júnior, coisa e tal. Ela olhou para mim e fez, Tássio, você tem a madrugada toda para fazer isso. Dormir para quê? Então, assim, foi o primeiro estalo que tive na minha cabeça, dizer, poxa, o dia tem 24 horas e se realmente eu quero mudar a minha vida, se eu realmente quero fazer coisas diferentes, tem que ser assim, né? Nada cai no colo de ninguém. E aí a EJA, né, através dessa frase de Manu, começou a mudar completamente minha vida em relação à organização de tempo, tá? Então, a parte do dormir realmente diminui até hoje, né? Você sabe muito bem disso. Tem projetos e projetos que às vezes a gente pega que para cumprir prazo, para fazer as coisas acontecerem, a gente precisa reduzir tempo de dormir, enfim. E a gente começa a entender, e aí vem da EJA até me formar, comecei a entender, acredito que como você também, que ou a gente começa a entender e a organizar o teu tempo, priorizando aquilo que é necessário e deixando de lado as besteiras que acabam roubando o nosso tempo, ou então a gente não ia conseguir alcançar aquilo que a gente queria, tá? Então a empresa Júnior, acho que a maior lição que eu levo dela é isso, a organização do meu tempo focada no resultado, né? E esse resultado, graças a Deus, aconteceu muita coisa boa na minha vida e começou ali naquele pequeno pontinho com aquela pequena frase de Manu. Isso é muito importante. São pessoas que, assim como nós, com pouca diferença de idade, influenciam tanto, né, Tássio? Que Sim. Isso você carrega com a sua vida. Pablo Marçal, não sei se você conhece, um grande coach brasileiro. Estava ouvindo um podcast dele em um dos milagrões que eu faço pela manhã. Ele falou, você quer ganhar mais tempo? Você gostaria de ter um 13º mês, Tássio? 13º mês para você fazer os seus projetos e tudo mais? Você tem esse 13º mês. Acorda mais cedo. Enquanto todo mundo está acordando às 6, você acorda às 4. De 4 às 6 você ganha 2 horas. Somando tudo isso no mês, dá 365 horas a mais. É uma conta bem louca que vai dar mais um mês a mais para você. Então, realmente, se você quer investir em você, não terceirize isso. O protagonista do seu crescimento é você. Manu já falava isso e assim embaixo. Beleza. E aí, quando você fala em acordar cedo, e aí talvez seja uma das bandeiras que você tenha mais defendido, e eu continuo acompanhando, né, seu trabalho em rede social, que é exatamente esse projeto do Milagre da Manhã. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dele, como ele caiu na tua vida, o que é que você começou, por que você começou a fazer e o que é que ele está impactando hoje na tua carreira profissional. Pois é, o Milagre da Manhã é de um livro, Miracle More, do Howard Rod. Eu peguei emprestado esse livro com meu cunhado, num momento que eu estava num ápice de estresse lá no armazém, e decidi ler o livro, e o livro ele é extremamente transformador, porque a história do cara, sem querer dar spoilers, ele passou por um perrengue tão grande que a gente não tem o direito de reclamar da nossa vida quando a gente compara a nossa vida com o que o cara passou. E ele conseguiu transformar
com pequenas atitudes, sem métodos rebuscados, sabe? Sem coisas muito mirabolantes, apenas com mudança de atitudes e os seus próprios hábitos, ele conseguiu transformar toda a sua vida. Então, assim, com 15, 20 páginas lidas, eu decidi acordar mais cedo e fazer os meus... ele chama de salvadores de vida, eu chamo de milagres. Uhum. Ele propõe no livro 6, eu faço 4, e aí comecei a pedalar, estava extremamente sedentário. A gente completa agora em agosto 1 ano de Milagre da Manhã. Pedalar, junto com o pedal, ouço o podcast, que também é um celeiro de conhecimento absurdo, muita gente boa ensinando, então mais ou menos 1 hora de podcast, mais ou menos o time que a turma faz, então mais ou menos o tempo do pedal. E eu decidi também compartilhar. E aí veio o Instagram para isso, como uma grande ferramenta de comunicação e de interação com a turma, fazendo esses milagres. E o primeiro milagre que eu esqueci de falar é, ao acordar, também me conectar com Deus. Eu sou uma pessoa que acredito muito na força de Deus, na presença de Deus. E muitas vezes, quando a gente acorda acelerado, já atrasado, a gente acaba não conseguindo se conectar. Então, eu me conecto com Deus e parto para os meus milagres. E, Tássio, isso tem sido transformador. Você começa... eu acordo assim, 5 horas da manhã, 4h40, e for fazendo os meus milagres até subir na magrela e pedalar. E quando você chega em casa, na hora que geralmente você acordava, eu acordava às 6, então eu chego em casa mais ou menos às 6, eu já fiz tudo isso. Então é difícil as coisas ruins do dia lhe derrubarem, porque você já começa o dia vencendo. Então eu recomendo demais. É difícil no começo, seu corpo vai se sentir cansado, mas é uma experiência que transforma a sua vida. Não, com certeza. Eu digo porque eu também retornei recentemente, né, a atividade física de acordar cedo. E antes, Felipe, não só dos podcasts, tinha uma coisinha que inclusive foi o próprio Josué me passou na época do PPQ, que era o Resumo Cast, que na realidade era um pequeno podcast em meia hora de resumo de livros de negócios, né? Que na verdade ele não faz o resumo pelo resumo, ele te dá alguns insights que o livro traz, né? Claro que para mim que gosto de ler, apesar de que também é uma coisa que eu preciso retornar de forma mais organizada as minhas leituras, mas quando eu comecei a fazer o exercício físico, a escutar, cara, o meu dia, ele sempre rendeu muito mais. Porque às vezes, aquilo que você escutou de manhã, enquanto você está fazendo um exercício físico, que claro, né, acelera ali teu metabolismo e faz com que você pense mais ágil, coisa e tal, às vezes o que você estava escutando naquele momento é uma coisa que vai te ajudar naquele projeto que você está tocando. Ou uma pequena palavra que fala, pô, isso aqui pode ser ligado com... Cara, é uma coisa sensacional e é realmente necessário para que as pessoas assim o façam. Mas aí eu quero voltar para a questão da disciplina. Você disse que não é fácil, né? Tu tá acordando hoje que horas e como isso, assim, primeiramente, como isso mudou na tua rotina, né? Tá, atualmente, lógico que na época do isolamento social, eu dei uma parada, fiz só em casa, parei o milagre, parei tudo. Agora, com a flexibilização, eu voltei no novo formato. Eu me obrigo todos os dias a adquirir, para mim, um conhecimento novo, né? Alguma forma de pensar, algum novo hábito, e eu preciso compartilhar isso. Então, eu acordo mais ou menos às 5, eu já vou ficando atento durante o dia a novos conhecimentos que possam estar chegando, tento aprofundar esses conhecimentos nesse intervalo até subir na bicicleta, entre 5h20, e já vou ouvindo um podcast e sigo no compartilhamento disso. Então, o que vem na cabeça, o que eu já vou sentindo no meu coração, que tem a ver com o meu universo, eu já vou compartilhando com as pessoas. E tem gente já acordada nesse horário e já vai também interagindo, e isso já vai transformando. Então, eu vi muito no início do projeto, o Resumo Cast, assim, eu acho que uns 8 ou 9 grandes milagres que eu fiz, que eu tenho lá no destaque do Instagram, são de livros de insights vindos lá do pessoal do Resumo Cast. E hoje eu estou numa pluralidade maior, pegando conhecimento de outras pessoas, de outros lugares. E a disciplina é fundamental, porque os primeiros 21 dias, eles são terríveis. Você tenta se boicotar, você tenta desistir,
Mas um grande segredo que eu aprendi com o Howard Roddy é você dormir empolgado, sabe? Você tem que imaginar que você está indo para Disney. Quem dorme uma noite e no outro dia vai para Disney e vai acordar querendo ficar mais tempo na cama? Não vai, amigo. Você vai querer levantar e curtir aquele dia com a sua família. Ou você tem um churrasco legal. Ou final da Copa do Mundo. Na final da Copa do Mundo no Japão, que começa às 6 horas da manhã. Você não vai querer ficar na cama. Você vai querer pular, acordar e vibrar com tudo aquilo, comemorar e torcer para que ganhe. Então, todo dia você tem que dormir sabendo que no outro dia vai ter um final de Copa do Mundo às 6 horas da manhã. Você vai conseguindo nutrir em você a felicidade de acordar mais cedo e você vai conseguindo destravar o seu propósito. Então, isso faz com que esses novos hábitos possam ser superados e acaba não sendo tão doloroso essa disciplina e essa produtividade, porque você vai encontrando uma maneira de ressignificar aquilo que o seu corpo não está acostumado a viver. E aquilo, depois que você passa dos primeiros 21 dias, é difícil você largar, porque o seu corpo já está acostumado com aquilo. Quando eu não acordo cedo e sigo para minha jornada, eu me canso mais rápido, minha produtividade não é a mesma. Então eu prefiro e eu preciso da endorfina que o corpo libera logo pela manhã para conseguir ter o gás, a energia e passar isso para as pessoas que estão ao redor. Não, o que é bacana estar falando isso, e aí eu vou dizer assim, o que digamos assim, me deixa feliz para o outro dia, ou dormir empolgado, como você falou, geralmente quando eu vou viajar, cara. Eu sou apaixonado por viajar, eu sou apaixonado por conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, entrar de cabeça, qualquer viagem que eu faço, eu quero comer o que tem de local ali, eu quero conhecer pessoas locais, eu tento não me envolver, enfim. É uma coisa que eu particularmente gosto. Quer me ver não dormir, é eu ir fazer uma viagem no outro dia. Porque eu fico pensando nas coisas que eu vou fazer. Então, eu acho que até essa questão do você ressignificar, de dormir empolgado, para mim funciona a viagem. Pode ser que para outra pessoa funcione a Copa. Pode ser que para outra pessoa funcione alguma outra coisa, né? Mas eu acho que colocar na cabeça que no outro dia vai ser uma coisa sensacional, pelo que você falou, eu acho que é fundamental para as coisas começarem a andar, certo? E aí, Felipe, dentro dessa linha, claro, a disciplina te ajudou a acordar de manhã, fazer teus milagres, coisa e tal, mas vamos agora para o dia a dia, gestão de pessoas, gestão de processos que você faz aí durante já, pelo menos no armazém, há pelo menos 10 anos, né? Cara, produtividade em relação a essa disciplina, como é que tu consegue ser produtivo? Porque eu vejo muita gente, cara, quantidade de empresário que eu vejo, que eu converso, até como clientes também, que às vezes acha que trabalhar muito, estar muito ocupado, trabalhar 14 horas por dia é a coisa mais maravilhosa do mundo, o que não é. Que às vezes a pessoa está muito ocupada fazendo muita coisa que não deveria ou que poderia ter sido delegado e não está sendo produtivo para a empresa. Como é que funciona essa tua produtividade, já que tu passou em diversas áreas do armazém, passou com certeza por diversas lideranças, né, e liderados através de você. Como é que funciona os teus horários? Tu usa alguma metodologia para tu buscar ser mais produtivo durante o teu dia de trabalho? Pois é, ao longo de 10 anos passei por muitas metodologias, por muitas técnicas, mas nada se compara à técnica atual que a gente está utilizando. Fruto do universo da TI, ou seja, o mundo também está passando por essa transformação digital, então todo mundo está virando um pouco de TI. Nasceu lá o framework do Scrum na filosofia do ágil. E isso tem sido extremamente disruptivo para as startups conseguirem colocar seus betas, melhorarem e rapidamente entregarem valor para o cliente. No final do ano passado, quando o ICOM do Armazém entrou no ar, e a gente ganhou esse incrível presente que foi liderar o ICOM, decidimos também adotar a filosofia do ágil no framework do Scrum. E foi difícil a adaptação, porque é uma forma diferente de trabalhar. Nossas sprints duram 10 dias, então você tem que planejar 10 dias, escrever as histórias, enfim, evitar as demandas não planejadas. Mas o benefício que o Scrum traz é descomunal,
sabe? A produtividade das pessoas, a paixão das pessoas, o autogerenciamento, a autorresponsabilidade das pessoas. De saber que aquilo ali é a entrega que já está mapeada e a pessoa precisa correr atrás. Celebramos na sexta-feira passada a nossa 11ª sprint com 91% de entrega. Cara, a nossa meta é 80%, 91% é uma coisa muito significativa. Sim. E no meio de uma pandemia, no meio de um home office, um departamento de 30 pessoas, quando soma todas as entregas, em média 10 entregas por pessoa, de níveis de complexidade diferentes, 91% do que foi planejado há 10 dias atrás está entregue para a empresa. Então você faz parte desse universo, né? Você é apenas um contribuidor da filosofia, do framework. Então hoje, a grande sacada do nosso departamento, que fez com que nós passássemos tranquilamente pela adaptação do home office, foi o framework do Scrum. Se você está voando do que a gente está dizendo aqui, não sabe nem o que é, estuda sobre isso, porque isso vai ser o divisor de águas sobre produtividade nas empresas. Rapidinho, eu acho que meu livro está até aqui de lado. Mostra aí, mas faz o merchan. Não, mas não é o meu não, cara, é do Scrum. Olha aí. Tá? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. Pessoal, eu estava falando a questão de leitura, são ideias, eu acho que o Scrum também veio lá do Resumo Cash, eu ouvi, eu fiz, cara, eu preciso conhecer essa metodologia, quando eu comecei a ler, e foi uma metodologia que começou no FBI, né, cara, um negócio meio louco. E uma das coisas que você estava falando, até para fazer uma ligação com isso, Felipe, quando você falou a questão do aprendizado, uma das coisas que eu aprendi num videozinho do Murilo Gun, relacionado a essa busca de criatividade, enfim, de conhecimento, é que a gente precisa começar a ler e a ver e a vivenciar coisas que não são do seu mundo normal, né? E eu acho que o Scrum ele surgiu dessa forma, né? Não surgiu como gestão, como a estratégia surgiu para a guerra, depois foi colocada na gestão. Cara, as coisas que são mais fantásticas, elas não surgem só da cabeça de administradores, né? Poxa, às vezes eu tenho navegado por mundos que você nem imagina. Eu acho que meu amigo Lucas aí, lá da Quicheiro, né, que foi meu cliente, e se Deus quiser em breve retornará a ser, né, com a volta dessa pandemia, né, que acabou travando muito o projeto dele. Lucas sabe muito bem do que eu falo. É um mundo totalmente da área de cosméticos, com outros processos, e que eu mergulho, e às vezes me dá insight para aplicar numa empresa que não tem nada a ver, cara. Às vezes para uma indústria, às vezes para uma empresa de serviço. Então, essa lógica, né, de você querer buscar aprendizado, e eu acho que a metodologia do Scrum, quando nasceu, ela nasceu de uma coisa que não tinha nada a ver e foi adaptada, ela funciona muito bem para que você possa levar para a sua vida, você que está estudando aí, que você falou, buscar só Scrum, mas busque também coisas que não são da área de gestão, para você ver que quando tua cabeça está relacionada a querer resolver um problema ou a querer algo, aquilo ali vai te dar um insight para você juntar. É o que a gente fala da combinatividade, né? Nada se cria mais, tudo se combina. É o que você busca com o seu conhecimento, o que você tem o seu conhecimento, busca outro, você vai combinar, vai surgir uma coisa nova que você consegue aplicar. Pois é. Como diria Einstein, essa palavra é de Einstein, pessoas autênticas são aquelas que conseguem ter o plágio não detectado. O que é isso? Se você está lá pegando insights e características e ideias de tantas pessoas diferentes, que aquilo unificado, aquilo combinado se transforma numa coisa nova. Essa palavra aí do Murilo Gun, combinatividade, é fantástica, né? Então, é muito da gente conseguir treinar o nosso mindset para ser um headhunter de conhecimentos de nexus, né? Sim. A gente viveu a fase dos generalistas, profissionais que tinham skills diversos. Eu vivi uma fase de generalista no armazém. As pessoas depois passam, outro boom de carreira foram as carreiras especialistas, pessoas que conseguiam ter uma profundidade, um diferencial competitivo em temas específicos. E agora a gente entra na era dos nexistas. São as pessoas que criam nexo nas coisas, que conseguem correlacionar logística com planilha de planejamento,
cosmético com e-commerce. O nexo das coisas, a combinatividade das coisas é o que consegue realmente extrair da pluralidade, da diversidade, um desempenho competitivo construído na coletividade. Então, as grandes carreiras, independente que se são administradores ou formados em outras profissões, são pessoas que conseguem criar esses nexos. Os nexos, eles conseguem trazer as pessoas para um propósito e as pessoas colaborando em um propósito e conseguindo contribuir, tendo voz, vez, realmente vai construir uma coisa única e realmente uma coisa que vai agregar valor para a sociedade. Não, com certeza. Eu acho que todos esses pensamentos, e aí você que está nos assistindo aí, às vezes você acha, possa achar que isso seja complexo. Cara, isso é mais simples do que você imagina, né? Às vezes tudo que a gente está falando aqui dessa combinatividade, dessas junções de nexos, cara, na minha época de empresa júnior, quando começou minha carreira ali de gestão, e acho que a sua também, imagina só, ADM Fim, marketing, todos os setores separados. RH. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha na Ambev, e ela está falando que a Ambev criou um novo setor, que é o setor de gestão, onde ele pegou o setor de gente e gestão e o financeiro e uniu num só. Na minha cabeça, na mesma hora, fez uma explosão assim, cara, vamos pegar o financeiro, que é uma coisa totalmente lá distante, né? Que tem aquela situação de você ter as metas financeiras, objetivos, enfim. E você pega uma coisa mais, digamos assim, maleável, que é a parte de gente de gestão, de pessoas, aquela parte qualitativa, e você juntar e fazer um setor só, voltado para a gestão como um todo, na minha cabeça já começou a funcionar uma porrada de coisas. Depois, isso aqui combina com isso aqui combina com aquilo. E os caras que estão fazendo isso, né? Você pega aí o pessoal da Ambev, que é grupo de investidores, o pessoal que tem expertise aí para mais de não sei quantas empresas, e os caras estão fazendo isso porque eles sabem que em algum outro ponto funcionou, eles fizeram alguns testes e está dando certo. E, poxa, por que a gente não pode fazer isso na nossa empresa que a gente trabalha? Por que a gente não pode buscar, tentar, às vezes, unir coisas totalmente que a gente pensa que são separadas e quando você une, dá um boom muito grande. Eu acho que tem uma conversa, Felipe, que a gente teve na época quando vocês estavam, como é que se chama? Implantando o escritório de projetos no armazém, que foi exatamente nessas fusões de setores, de separação, reorganizações de equipes, e eu acho que tem um pouco a ver dentro dessa linha. Chegou a ter algo assim, digamos assim, esdrúxulo, de duas pontas separadas, que vocês precisaram unir, gerou um projeto novo, enfim. Sim, sim, demais. E, enfim, teve essa fase, que eu não queria nem me aprofundar nessa junção de departamento, mas a fase atual de sair da visão tradicional, da hierarquia, da visão funcional de um organograma e começar a pensar por produto, por projeto, por squad, pegando um cara de vendas, com um cara de preço, com um cara de produto, com um cara do marketing, colocando eles juntos com uma tarefa específica, que é subir uma campanha que venda X mil reais no intervalo de tempo Y, é realmente o exercício da pluralidade, da diversidade de conhecimento com um propósito só. Então, hoje a gente não tem estimulado na empresa mais unificação do departamento. A gente tem estimulado ao fim dos departamentos, porque as squads, elas voltadas para o tema, eles agregam mais valor, elas estão focadas no resultado que tem que ser entregue. Então, realmente, eu concordo demais com isso. É uma mudança extremamente grande de quebra de paradigma e nós precisamos estar abertos para isso. Porque aqueles que não estão abertos, que acham que isso aí é uma moda, vão ficar obsoletos muito rapidamente. Porque a velocidade da transformação, da gestão no mundo, no Brasil, na Paraíba, está extremamente acelerado. A gestão da gente de 2006, lá na EJA, quando eu comecei minha carreira, era uma coisa mais estática, mais tradicional, mais lenta, mais hierárquica. Agora não. Todo mundo tem voz, vez. Todo mundo pode ouvir um podcast e trazer uma ideia inovadora que pode quebrar, de fato, o ciclo que a gente está indo e trazer um novo ciclo de jornada, de mudança estratégica.
Então, realmente, a gente precisa estar atento a tudo isso, porque a chance de ficar obsoleto é muito alta. Quem acha que se formar é suficiente, voltou? Tá me vendo? Felipe, deu uma Opa, travada, agora voltou? voltou. Tamo junto aí. Você tava falando da fila do pão. Pois é, parafraseando aí, Rodrigo Almarante, você vai ficando aí lá no final da fila do pão, se você tiver apenas com pensamento tradicional. Uhum, Eu fui analisar algumas emendas, eu vou partir agora para o meu quarto MBA. tá. E fui estudar algumas emendas, eu quero estudar agora marketing digital, eu quero estudar e-commerce. Uhum, Cara, não vale a pena. Não vale a pena a preço de hoje. Nenhuma escola me encantou o suficiente para poder querer engajar 2 anos da minha vida, 1 ano e meio da minha vida, blocado no MBA. Talvez uhum, seja mais estratégico fazer uma grade, a minha própria grade, juntando com School, Udemy, entre outras plataformas que possam sim. estar agregando com pessoas que trabalham no mercado, que estão diariamente estudando algoritmo do Google, algoritmo do Facebook e vão trazer uma coisa extremamente atual para que na segunda-feira a gente possa aplicar uma coisa que realmente está atual. Então, não fique parado aí na fila do pão, porque senão você vai comer pão frio. Invista em você para comer o pãozinho quente, beleza? É, em Mudança de relação, mindset. em relação a isso, Felipe, eu vou também retornar à minha época de UFPB, e era uma das coisas que me deixavam mais, digamos assim, indignados, era que eu sempre tive esse hábito de ler e de buscar conhecimento, e eu via que alguns professores nossos da época de UFPB, eles não tinham esse pensamento. O pensamento deles era dar a mesma aula durante 10, 15 anos, né? Graças a Deus, pelo que eu tenho visto, vem mudando, né, com relação a isso. Professor César, que hoje está lá, é um desses grandes defensores de tentar modificar a própria UFPB. Mas, cara, naquela época, eu estou falando dessa mesma época, 2004, 2005, já era uma briga para professor trazer coisa de mercado. Foi aí na época que surgiu a ideia de montar o EMP, que era para trazer empresário para falar para o estudante o que eles faziam na empresa. Ah, beleza, tem a teoria geral de administração, tem Taylor, tem Fael. Cara, bacana, tiveram sua contribuição, o mundo agora é outro. Depois que eu me formei em 2009, né, tenho 11 anos, pouquíssima coisa que eu aprendi na época de 2004 a 2009 eu utilizo hoje. Pouquíssima para não dizer quase nenhuma. Porque na realidade, ou você que é da área de gestão, ou você que é empresário que está aí assistindo, e eu brigo muito com meus clientes empresários relacionados a isso. Conhecimento não vai entrar por osmose. Se você ficar parado, você não vai ter uma ideia abrindo. Cara, tem que se mover. O mundo está aí, tá girando. E aí, nessa correria hoje que a gente vive, e eu acho que, assim, com todo o pesar, né, de todas as mortes ou de todos os problemas que a gente teve com a pandemia, mas a gente sempre tem que buscar ver o lado positivo das coisas. A pandemia, ela tirou muita gente da zona de conforto. Porque tinha muita gente que estava ali, tranquilo, a empresa rodando bem, fazendo suas coisinhas. Cara, agora a galera começou a buscar novos projetos, novas situações, estão começando a entender que o mundo agora que está começando a voltar é completamente diferente. E eu estou falando de 3, 4 meses, eu não estou falando de 10 anos, como foi da época que a gente se formou. Em 3, 4 meses o mundo mudou completamente. Eu acho, Felipe, que não vou dizer sorte, porque eu acho que você trabalha muito para isso, mas o Armazém ter lançado o e-commerce em dezembro foi sensacional, cara, para o mundo que está acontecendo agora. Imagina hoje, na pandemia em março, e o projeto de vocês a gente tivesse no papel. Esse projeto ele salvou muitos empregos no Armazém Paraíba. Sim? Muitos empregos. Porque, e aí, olha a coisa, um detalhe: o site subiu tarde, à luz do varejo, né? E a gente, Sim. nos nossos SWOTs, isso aí já figurava
como uma oportunidade desde 2003, 2002, mas, enfim, teve um shopping para colocar em funcionamento, teve 10 lojas para abrir em um ano, outro, então teve outras prioridades com o seu valor naquela época. Sim. E ano passado foi o momento do e-commerce. Graças a Deus, subimos o e-commerce e tivemos a coragem de subir o e-commerce ainda no beta. Recebemos muitas críticas, comparativos com grandes sites Brasil afora, mas se a gente não tivesse tido essa ousadia, essa coragem de colocar uma coisa no beta e aprender dia a dia, e o site de hoje ser melhor do que o de ontem, a gente não estava com metade dos empregos que estão hoje aqui no armazém. A gente não tinha surfado a onda do crescimento da transformação digital que a pandemia forçou que as empresas se digitalizassem. Então, crescemos em dias, meses, crescemos em meses, anos. O presidente da IBM fala que precisamos abrir o champanhe para comemorar a virada do ano para 2025. Não é mais 2020. Evoluímos 5 anos em apenas alguns meses de transformação digital no globo. Não é uma coisa isolada para o Brasil. O globo inteiro passou por essa transformação. Então, a gente tem que ter a coragem de enfrentar tudo isso, a maturidade de colher as críticas e a velocidade de vencer esses obstáculos e oferecer para o cliente uma experiência melhor hoje do que a de ontem. Sempre buscando girar esse PDCA numa velocidade sustentável que possa realmente transformar o negócio em um diferencial competitivo. Felipe, em relação a esse tipo de situação, né? Claro, a transformação que o armazém teve que passar, como outras empresas do varejo, são claras para o mercado. Muita gente já viu, né, o quanto o direcionamento para o online ele está assim, normal pelo que a gente conseguiu e pelo que a gente viveu na realidade recentemente. Mas e aí pensando no futuro, e aí pensando nesses projetos, nessas formas, como é que vocês conseguem visualizar esse direcionamento da gestão? E aí, assim, você pode usar o armazém como exemplo, mas se você quiser usar outros também não tem problema, né? Desse direcionamento, não só para o digital, mas para novas metodologias, para essa nova mudança que está acontecendo no mundo. Pois é, todo mundo acordou agora para a digitalização. Isso é muito perigoso. Se lançar para um mundo tão aberto, tão amplo, sem fazer escolhas e renúncias. Então, muita gente está se lançando para, vou investir no Instagram, vou investir no Google, vou investir em afiliados, sem ter uma base para acompanhar isso, para aprender, sem antes fazer um estudo, vai se lançando e vai experimentando, vai gastando uma grana, vai tentando fazer uma experiência pelo WhatsApp sem um controle, sem a estruturação de um processo e acaba se perdendo e meio que julgando que esse universo não está alinhado com o universo do seu negócio. Então, estratégia, muito mais do que ser um movimento de escolhas de caminhos, é mais um movimento de renúncia de caminhos. Eu renuncio àquilo que não vai agregar valor nesse momento ou que não faz sentido nesse momento para mim, para conseguir dar espaço àquilo que vai trazer mais valor e mais velocidade para a minha empresa nesse momento. Então, quando a gente abre os nossos olhos e a gente vê um horizonte tão amplo como o mundo digital, a gente que estava numa visão analógica, uma visão tradicional, é assustador o quanto de oportunidade a gente tem e o quanto de escalabilidade a gente pode dar ao nosso negócio, de conseguir... Gustavo do Bosque, dono do Tem de Tudo, começou a pandemia. Tem de Tudo, sigam Tem de Tudo. Eu acho extremamente legal a proposta do Gustavo, um super empreendedor. Gustavo começou a pandemia, não tinha site, não tinha nada, se arriscou no Instagram, se arriscou no WhatsApp, se arriscou em montar um projeto de motoboys e no mês de maio bateu a meta do ano. Porque se reinventou, mas fez as suas renúncias para escolher os caminhos certos e ter consistência na escolha e na sustentação desses caminhos certos. Então, quando a gente abre o olho e vê esse mundo de oportunidade de transformação digital, tenhamos a nossa renúncia para escolher um caminho e sermos consistentes nesse caminho. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E assim, eu tenho também buscado ver algumas lives
E é uma das coisas que eu sempre falo aqui, pessoal, tem muita gente dando conteúdo gratuito, de qualidade com essa pandemia. Poxa, são discussões em grupo, são às vezes lives como a gente está fazendo agora, tem diversas plataformas, eventos gratuitos. Poxa, teve semana passada uma palestra do Magic Johnson, né, gratuito, no evento da XP. Caramba, quando é que eu imaginava e assistir uma palestra daquele cara que foi um gênio de quadro, depois virou um grande empresário e empreendedor, falando sobre gestão e sobre tudo que está acontecendo no mundo, né? Se você parar para analisar, como eu sempre vejo, eu sempre tento buscar informações. Como tu sabe, Felipe, eu morei 1 ano e meio em Portugal e eu ainda tenho o hábito de ler jornais de lá. E eu tenho uma assinaturazinha de um jornal de lá que toda vez que eu abro de manhã meu e-mail, ele vem com as principais notícias do mundo. E, cara, parece que eu tô vendo o Jornal do Futuro do Brasil. É um negócio sensacional. Por quê? Porque lá eles já passaram da fase que a gente está vivendo. Então, algumas ações que eles estão vivendo lá há 1 mês, 2 meses, eu já li. E o que está acontecendo isso agora aqui? Então, é buscar essa informação fora também, né? Informação hoje tem de todo canto. Você só tem que saber, como o Murilo Gun fala, né, de saber quem são os seus curadores da informação. Escolher as pessoas certas para te darem as informações certas para você saber utilizar da melhor maneira possível. E numa dessas lives que eu estava assistindo, Felipe, era uma discussão de grandes empresários, foi da XP também, por sinal, no YouTube, dos grandes empresários do ramo de shoppings, né? E a discussão foi, qual é o futuro do mercado de shoppings no mundo? Cara, sensacional a discussão, do ponto de vista de que os caras já estão pensando em shoppings virtuais, em que esses shoppings tradicionais vai completamente, não vou dizer morrer, mas se reinventar para virar propriamente local de experiência do cliente, não mais local de venda. Mas às vezes o cara vai passar lá, vai testar o produto, coisa e tal, mas vai comprar pela internet. Ou às vezes vai comprar pela internet e vai passar lá só para buscar. Então, essa mudança, né, de paradigma, se você for parar para imaginar, até como investimento do próprio Armazém recentemente lá em Patos, os shoppings eram intocáveis. Eram negócios extremamente lucrativos, eram negócios que vinham crescendo tempo após tempo, né? No ano passado, eu passei o ano todo, né, dando consultoria aqui no Shopping Sebrae, no qual a gente fez uma parceria super bacana com o Armazém Paraíba, e a gente teve um crescimento lá de movimento, porque como eu era consultor do shopping, não era consultor das lojas, num fluxo de mais de 30%, com ações, com parcerias, com o movimento, ou seja, o mercado aquecendo, a gente conseguia buscar resultado e deu um resultado super bacana para o shopping, para os lojistas, porque se o shopping, o cliente entra no shopping, se o shopping tem o que oferecer, tem ações bacanas, lojas legais, não tem como não dar resultado. E de repente vem uma pandemia que vai dizer assim, sabe tudo aquilo que vocês imaginavam que era aquele ser intocável que era o shopping, vai morrer. Vai se reinventar, vai ter outra ação completamente diferente que você que está estudando administração, que é gestor ou que é empresário, precisa ficar atento ao que está acontecendo. Não adianta você só achar que, beleza, vou só colocar, como o Felipe falou, vou só colocar um Instagram e o mundo tá feito. Vou vender tudo. Cara, não é isso. Tem um estudo por trás, tem metodologias relacionadas a entender o público via internet, como o Felipe falou muito bem. Ele não tem barreiras, então você pode atingir o mundo todo se você tiver condições para isso. Mas, claro, tem a questão de logística, leis, enfim. O que eu quero dizer com relação a isso, Felipe, é que tudo isso que a gente está discutindo aqui é uma discussão voltada para a mudança. E a gente começou falando, né, desde a entrada da universidade, a mudança de mindset interno para mudar a sua autodisciplina e buscar aumentar a questão da produtividade. Isso é voltado também para empresas. Eu acho que as empresas estão se reinventando com relação a isso. Elas estão precisando... Eu acho que toda empresa, Felipe, a pessoa jurídica devia fazer um milagre do amanhã também, cara. Sabe? Você pegar empresário, funcionário e fazer algo voltado para a cultura da empresa. Sabe? Eu acho que é necessário você sair do eu pessoa e você começar a englobar o eu empresa, sabe? Aquela cultura forte que todo mundo junto, unido, que cada vez está ficando mais difícil, mas as empresas que têm crescendo são as empresas que têm uma cultura forte, assim como outras no mundo todo. Eu acho que aqui no Armazém Paraíba é uma das coisas que a gente tem só a elogiar.
eu queria comentar, Tássio, que as pessoas, elas fazem toda a diferença na cultura e na mudança de mindset. E, claro, o CEO, a figura de maior autoridade dentro da empresa, ela carrega dentro do seu escopo de trabalho a responsabilidade de transformação da cultura. Olhe para o líder e você vai ver o reflexo da empresa. Se é uma empresa muito severa, se é uma empresa muito rígida, esses são traços que você vai ver no CEO. Se é uma empresa mais feliz, que é uma empresa mais brincalhona, mais leve, você vai ver traços disso na personalidade do CEO. Então, as lideranças, elas têm um papel absurdamente alto. Quando você fala o CNPJ deveria fazer um milagre da manhã, realmente o milagre da manhã que eu faço tem reflexo na minha equipe. O milagre da manhã que a minha equipe faz tem reflexo em mim. É uma autoalimentação. Mas as lideranças, elas têm por direito e por responsabilidade concedida pela empresa de fazer essa influência formal em cima das pessoas que estão sob a responsabilidade. Então, nós todos temos que saber a consciência, o peso da responsabilidade de nós como líderes no momento de transformação da sociedade, no momento de transformação das empresas, de guiar as pessoas e as empresas para esse novo caminho. Se houver fracasso, o fracasso é dos líderes. E eles serão expurgados. E líderes que estão em processo de transformação, que estão se preparando agora, que estão estudando Scrum, que estão estudando o mercado digital, que estão lá se preparando, vão ganhar a oportunidade e vão mostrar o seu valor nesse novo tempo que o mercado paraibano, brasileiro, mundial vai passar. Então, voltando lá para a fila do pão, você começa a ver a temperatura, ó. Esse pão está quente ou está gelado? Se tiver gelado, se preocupe. Se preocupe, porque você vai ser expurgado. A velocidade que tem hoje nas empresas e no mercado é a velocidade realmente que vai ditar o quanto você está preparado para guiar e para estar dentro de organizações que precisam passar por toda essa transformação. E digo mais, além de todo esse desafio da liderança nesse momento de transformação, nós temos que também ter uma grande capacidade empática. Porque o mundo passa por um momento muito sensível de mortes, de incertezas, e nós temos que ter a capacidade, nós lideranças, de exercermos também um equilíbrio emocional dentro do contexto da equipe. Sermos assertivos em darmos a nossa opinião, sermos assertivos em fugirmos das polarizações. Cada vez mais o mundo vive um grande celeiro de polarização. Onde é que a gente vai chegar partido? Nós temos que chegar unidos. Como é que uma empresa que tem um propósito de levar um produto, um serviço específico para um cliente, não consegue trabalhar em harmonia para fazer esse projeto acontecer? Então precisamos quebrar aquilo que nos afasta. Temos que ser líderes que unam, que transformam as pessoas dentro de um propósito só. E isso passa pelo respeito à diversidade, em respeito à forma de pensar das pessoas, em respeito em dialogar, em respeito em trazer equilíbrio emocional, em trazer sustentação, em respeito em saber falar, em saber ouvir, em saber pensar conectado com as pessoas. O líder desse novo momento é um líder que vai ser muito mais exigido, que vai ser colocado dentro do olho do furacão desse mundo VUCA. Se você não está preparado para isso, pega teu chapéu e vai embora. Mas se você está, olha, você vai olhar para trás e vai ver lá a pandemia de 2020 e falar, eu fui forjado na pandemia de 2020. Eu, assim como você, assim como as pessoas que estão aqui ouvindo essa live, tenho certeza que têm coragem de enfrentar tudo isso e vão com orgulho mais à frente dizer que são profissionais forjados na pandemia de 2020. Sim, eu acho que todos esses momentos, né, que a gente está vivendo estão nos ajudando de alguma forma. Cara, por mim a gente passava 10 anos conversando, porque o papo é sempre muito bacana. Nessas correrias que a gente teve aí desses anos, a gente sempre se encontrava em algum lugar, algum evento, alguma coisa assim, trocava uma ideia. Eu sempre aprendi muito com o Felipe. Eu acho que as pessoas que vêm por aí, Felipe, esses jovens que estão sendo formados agora,
eles entenderam bem melhor do que nossos chefes ou a geração X que vem antes de nós, do que é realmente ser liderança, o que é ser exemplo, o que é realmente fazer a diferença na vida das pessoas, porque na realidade, né, eu sempre falo, né, o líder não é o que vai na frente mandando, o líder é o que vai atrás, direcionando e fazendo com que os outros cresçam e vão na frente, tá? Então a gente vai estar aí para os nossos últimos 2 minutos finais. Eu quero agradecer imensamente em nome do Conselho Regional de Administração, Felipe. Foi um bate-papo super bacana. Eu acho que a gente aprendeu muito nessa live. E eu acho que quem está nos assistindo entendeu que a gente precisa se movimentar. A gente precisa se organizar com relação a tempo, precisa ter mais disciplina, precisa saber ser mais produtivo com diversos projetos ou qualquer ferramenta que você quer utilizar, mas principalmente a gente precisa se mexer e não ficar parado, tá? Então faça suas considerações finais aí e mais uma vez agradeço, foi realmente super bacana. Bom, só gratidão, o CRA sempre me acolheu muito bem, então estendo a todos os meus amigos administradores um abraço fraternal, me coloco 100% à disposição em qualquer projeto que vocês queiram que o Felipe Anderson esteja presente. Para mim é um prazer enorme levar a bandeira do armazém, levar a bandeira da EJA, porque eu sou EJA, sou MEG, para onde quer que eu esteja, e levar a bandeira do Nordeste, da Paraíba, da gestão, da liderança. Juntos, com esse pensamento aberto e com muita humildade no coração, vamos transformar muito. Conto com você, conto com todos que fazem o CRA, e muito obrigado a todos que passaram aqui na nossa live. Vai estar salva essa live, né? Vai ficar no IGTV do Conselho. Muito bem. Então, nosso muito obrigado. Um beijão para todo mundo. Que Deus lhes dê a todos vocês muita saúde e muita esperança, fé e realizações. Enquanto o Instagram não encerra, só agradecer aí Evane, que mandou aí abraço, beijo. Evane, que é uma grande liderança, né? Largou tudo aqui, foi embora para São Paulo e conseguiu conquistar seu espaço lá. Professor César, que nos acompanhou aí. Professor, a gente, desde a época que o senhor estava em Bananeira, você sabe que sempre nos ajudou e hoje está ajudando muito aí os alunos da universidade, né? A porrada de gente da EJA, Tássio, né, meu conterrâneo. Já diz a lenda que de tempos em tempos tem que ter um Tássio na EJA, né? Tem o Rendel, que foi antes de mim, teve eu, agora tem Tássio, que está lá na parte do comercial da EJA. De tempos em tempos sempre tem que ter um Tássio também, né? Então, assim, pessoal, agradeço demais, né, todas as participações, perguntas, comentários. Se não deu para ler de todo mundo sabe, a gente se coloca à disposição para quando vocês precisarem. Felipe também é super acessível. E em breve, quem sabe, a gente vai fazer outras lives, né, com outras ideias que a gente estava conversando antes, né, Felipe? Que aqui, querendo ou não, é uma live em nome do Conselho, buscando engrandecer o papel do administrador, mas a gente tem bate-papos imensos para falar da porrada de coisa de gestão, de ideias malucas que tanto eu como o Felipe tem, e a gente pode expor aí. Com certeza a gente vai expor aí nos próximos dias, tá certo? E eu convido todo mundo amanhã a assistir os stories lá no meu perfil. Vai ter milagrão e a gente vai falar muito sobre os insights que a gente debateu hoje, hein? Convido todo mundo para participar e lanço o desafio. Quero ver você no milagre da manhã comigo. Vamos embora. Vamos embora. Eu já disse a você, já comecei a acordar cedo e já comecei a dar minha carreirinha lá no Cabo Branco, né? Minha corridinha. Mas vou acordar agora às 4h30, 5 para te marcar um dia para fazer. 20 segundos. Pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite. Continue seguindo o CRA e teremos mais lives nas próximas.